Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Na última aula nós falamos sobre escrita de métodos. Lembre-se, sobre escrita de métodos é quando você muda o comportamento do método na sua própria classe, um comportamento diferente do que foi definido na superclasse. E agora nós vamos falar sobre um modificador que afeta diretamente a herança, o modificador final. Vamos criar um novo pacote aqui, HIJ. Modificador final. Vamos criar outro pacote chamado classes. E vamos criar aqui uma classe chamada carro. Vamos definir dois atributos, private string carro, private string nome, private string marca. Crie os métodos get and set, out-insert, getter and setter, e também sobrescreve o toString. Pronto. Então, nossas classes estão começando a ficar um pouquinho maiores já de começo, já no começo da aula. Então vamos falar agora sobre o modificador final. O que é um modificador final? O modificador final, ele tem várias utilidades dependendo de onde você usa. Você pode utilizar ele em métodos, você pode utilizar ele em classes, na declaração da classe, ou você pode utilizar ele em atributos. Vamos começar com atributos. Private, string, vamos definir private double, velocidade final, velocidade limite. Digamos que o nosso carro, ele tem um limite de velocidade. Esse limite de velocidade, ele não pode mudar independente do que aconteça. São chamadas as famosas constantes, em algumas outras linguagens. Então, no Java, como você define uma constante? Bom, nós sabemos que a velocidade limite, independente do objeto, ela deve permanecer a mesma. Nós sabemos como fazer isso, que é utilizando o atributo estático. Bom, mas mesmo assim, eu ainda não tenho uma forma de permitir que não mude. Por quê? Vamos criar o método getSet aqui. Out-insert, getter and setter. Pro get velocidade limite, ambos os métodos get and set estáticos. Bom, eu quero agora que, uma vez definindo a velocidade, ela nunca mude. E é nesse ponto que vai entrar o modificador de acesso, o modificador final. Não é modificador de acesso, desculpe. Então, nós temos aqui um erro. Por quê? Porque quando você define uma variável final, você é obrigado a inicializá-la. Primeira coisa, quando você está utilizando a palavra final and static, muda a forma como você deve nomear as variáveis. Constantes em Java são definidas em uppercase, seguido, se você tiver uma palavra composta, de underline. Então, velocidade final. E nós temos aqui que essa variável não foi inicializada. Nós precisamos inicializar essa variável. Bom, você pode pensar, vamos inicializá-la. Public, carro, velocidade final, recebe 200. Bom, você ainda tem um erro. Por quê? Porque, lembre-se, uma variável estática, ela existe antes mesmo da criação do objeto. Caso você tire o estático, você ainda pode chamar a inicialização no construtor. Se você remover do construtor, você tem um erro de compilação. Por quê? Porque
Quando você declara uma constante, você já precisa declarar um valor para ela, você já precisa inicializar esse valor, porque esse valor não vai poder ser mudado futuramente. Então, caso você não tenha nada estático, você pode inicializar no construtor. Caso você tenha estático, o que nós podemos fazer é velocidade final, recebe 200. Nós podemos utilizar um bloco de inicialização estático. Mas geralmente o que você faz é inicializar no momento da declaração. Então, uma vez que você utiliza final, você não tem que utilizar o método set. Por quê? Porque você não pode mudar. Mas vamos deixar aqui por enquanto. Vamos dizer que a velocidade limite é 250. E aqui você não pode, vamos apagar, porque o nome está errado, e criar novamente o método getSet. Então, altinsert, getAndSetter, velocidade final. Então, na verdade, ele não criou o método set porque você não pode mudar. Mas para provar isso, vamos utilizar o modificador de acesso público. E vamos remover o get. Por quê? Porque se nós não podemos mudar, não faz sentido utilizar o get e o set. Vamos criar agora uma classe test, um pacote test, new, package, j, modificador final, ponto, teste, class, carro, teste, psvm, tab, carro, do que pacote, modificador final, c, recebe new, carro. Sempre fique atento para o pacote que você está importando. Então, c, ponto, velocidade final. Podemos fazer isso? Podemos. Está errado? Está errado. Por quê? Porque você não chama uma variável estática a partir de uma variável de referência. Então, se você tentar mudar a velocidade final, por exemplo, colocar aqui um outro valor, 280, você vai ter um erro de compilação. Se você olhar o erro de compilação, ele vai dizer que você não pode atribuir um valor para a variável velocidade final. Então, isso significa uma constante em Java. Você não pode alterar o valor da variável uma vez que ela foi inicializada. Mas isso é para variáveis do tipo primitivo. O que acontece quando você tem uma variável do tipo reference? Vamos criar uma outra classe aqui. Uma classe chamada contador, que tem apenas um nome. Altinsert, getAndSetter. E vou dizer que a minha variável carro tem um comprador. Então, private. Eu não vou criar estático, por quê? Porque o comprador pode mudar. Final. Comprador. Nós temos aqui o mesmo erro. O comprador não foi inicializado. E como é que você inicializa uma variável do tipo reference? Bom, nós já sabemos. Nós criamos um novo objeto. Mas o que influencia, então, quando você utiliza a palavra final e você está trabalhando com uma variável do tipo reference? Vamos ver. Vamos criar aqui os métodos getAndSetters para comprador. Ele só vai criar o get, porque você não pode mudar. Você não pode atribuir uma nova variável de referência. Vamos ver o que isso significa na prática. Nós temos c.getComprador. Nós atribuímos um valor para o contador. Então, se nós imprimirmos salt, vamos ver aqui. Ctrl Shift F10.
ele vai imprimir um endereço de memória. Esse endereço de memória é o endereço que o objeto está sendo, onde o objeto está alocado. Vamos desenhar aqui. Nós temos aqui um objeto do tipo carro, que dentro ele tem um comprador, e nós inicializamos esse comprador com new comprador. Esse new comprador está fazendo referência para um objeto do tipo comprador, porém os valores aqui, que no caso o nome, ele está sendo nulo. Como nós podemos provar isso? Vamos voltar para a classe comprador e vamos sobrescrever o método toString. Alt-insert, toString. Por quê? Porque quando você utiliza c.getComprador, você está imprimindo uma variável de referência. Qual variável de referência? A variável de referência comprador. Ctrl Shift F10. Então nós podemos ver que o nome é nulo. Por quê? Porque nós temos uma variável de referência que está fazendo referência para um objeto. Esse objeto tem um valor aqui, BA1112. Então, essa é a referência que esse objeto tem. Agora, os valores dentro desse objeto, eles podem mudar. Então, por exemplo, o que eu posso fazer é c.getComprador.setNome. Então, esse comprador aqui foi o Curirim. E agora vamos imprimir, vamos duplicar essa linha, Ctrl D, Ctrl X, Ctrl V. E vamos executar o nosso código, Ctrl Shift F10. Então, nós podemos ver que o comprador é nulo, e em seguida nós conseguimos alterar. Por quê? Porque você pode alterar os valores dentro desse objeto, mas o que você não pode fazer é criar um novo objeto e tentar fazer essa variável comprador referenciar isso aqui. Isso daqui não pode. Para provar que isso não pode, vamos deixar esse cara aqui como público e vou tentar alterar o valor. Então, o que eu vou fazer? Vou falar que c.comprador vai agora referenciar outro comprador. E nós temos um erro de compilação. Por quê? Porque quando você tem uma variável do tipo reference, você não pode criar uma nova referência. Então, esse x aqui mostra para vocês que vocês não podem criar uma nova referência do tipo comprador. Mas vocês podem alterar os valores dentro do objeto. Então, remove aqui. E quando é utilizado em classes, por exemplo, vamos definir aqui que a classe carro será uma classe final, public final class carro. O que isso implica? Implica que essa classe não pode ser estendida. Então, se nós tentarmos criar uma nova classe aqui, por exemplo, Subaru extends carro, do pacote modificador final. Nós temos um erro de compilação. Por quê? Porque uma vez que uma classe é definida como final, essa classe não pode ser estendida. Aí você pode me perguntar, mas você definir uma classe como final, impossibilitar ela de ser estendida, não está ferindo os conceitos de orientação a objeto? Sim. É muito raro você criar uma classe final. Porém, os arquitetos do Java precisavam de algo desse tipo, principalmente para definir algumas classes básicas do sistema, como por exemplo, string. Então, se você pressionar o Ctrl e for aqui na classe string, você vai ver que a classe string ela é final. Ou seja, você nunca vai poder modificar o comportamento dos métodos da classe string. E isso é uma coisa boa, porque imagina se nós não pudéssemos garantir o comportamento das strings no Java. Provavelmente o mundo como conhecemos hoje seria muito diferente. Ainda estaríamos tentando descobrir como fazer fogo. É por isso que a classe string é final.
Então, quando você declara uma classe como final, significa que aquela classe é perfeita e aquela classe não pode ser mudada. Então, raramente você vai utilizar algo desse tipo. E quando um método, por exemplo, public void, vamos criar um método imprime. Quando você usa final em um método, bom, tem a ver com a herança também. O que acontece é que você não pode sobrescrever esse método. Bom, se você for vir aqui na classe string, você vai ver que os métodos, alguns deles são finais. Cadê? Então já passamos aqui para o método final. Na verdade, isso é um atributo. Acho que eles não têm nenhum método final. Vamos lá para o finalzinho da classe. Então, por exemplo, public boolean. Não, eles não têm nenhum método final. Por quê? Porque se a classe é final e ela não pode ser estendida, significa que você não precisa se preocupar com os métodos sendo sobrescritos. Porém, quando a classe não é final e você quer que o método não seja sobrescrito, ou seja, você quer que esse método tenha o mesmo comportamento por todas as classes filhas, você declara ele como final. Salt. Então, por exemplo, imprimindo um carro. E aqui no Subaru, agora eu posso dar um extends carro, que está no mesmo pacote, modificador final. E se eu tentar sobrescrever o método public void imprime, eu vou ter um erro de compilação. Por quê? Porque ele está falando que você não pode sobrescrever o método imprime. É a mesma coisa da classe. Você está dizendo que o método imprime, que foi definido em carro, ele é perfeito. O que você pode fazer é sobrecarga. A sobrecarga ainda permite. Por quê? Porque agora a classe Subaru tem dois métodos. Um imprime, que não recebe nenhum parâmetro, que veio da classe carro, e um imprime, que recebe o parâmetro como nome. Então, é isso que significa você colocar final em métodos. Você está dizendo que aquele método não pode ser sobrescrito, que ele é um método perfeito. Quando você utiliza final na classe, você não precisa utilizar nenhum atributo, porque aquela classe nunca será estendida. Bom, eu acho que sobre o modificador final, é tudo isso que nós tínhamos para falar. Lembre-se que os atributos sempre precisam ser inicializados quando você utiliza a palavra final. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Não esqueçam de como você declara. Na verdade, quando você declara uma constante, que eu errei, comprador. Mas isso daqui foi apenas para exemplificar. Nesse nosso caso, nós não devemos utilizar comprador dentro da classe carro. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Por hoje é só, até mais.